Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Quem está alegre nessa noite, diga amém. Gente, quando eu saí do carro, eu fiquei muito alegre, que eu vi Mateus, Jesus de Nazaré. Pela manhã estávamos orando por você, e você está aqui à noite. Coisa linda. Glória a Deus. Deus abençoe Mateus. Deus abençoe cada irmão que está aqui, cada visitante. Estou muito feliz nessa noite. Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é glorioso. É vídeo? Ah, tá, desculpa. Gente, vocês não acreditam o que aconteceu hoje. Perdi a hora. A pastora saiu muito cedo ontem para a viagem. 3h pouca da manhã, Jorjão passou lá em casa. Aí não dormi direito, né? E agora, quando eu fui ver, gente, já era 6h30, eu estava em casa ainda. Ainda bem que um anjo ligou para lá. Tá onde, pastor? Eu falei, Jeová, o culto começa às 6h, 5h30 para estar na igreja. Meu Deus, tem misericórdia do teu servo aqui. Gente, eu estou muito feliz nessa noite. Deus é bom demais. Já passei ele nas crianças, está lindo demais. Está florido demais as crianças. Em breve vai ter uma sala exclusiva para as crianças. Com ar-condicionado, com pula-pula, com tudo que tem direito. Vocês creem nisso? Dá uma menor para minha filha. Tô doidão. Tô assim, mas eu tô doidão, gente. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração durante essa semana. Estava terminando o livro de Atos. Eu costumo ler a Bíblia assim, eu termino a Bíblia, vou lendo de novo, vou lendo de novo. Se você me perguntasse quantas vezes você leu a Bíblia, eu não sei. Porque quando eu termino, eu começo de novo. Quando eu cismo ler o Antigo Testamento, termino, depois vou para o Novo, termino e vai. E lendo o livro de Atos, eu me deparei com um texto. Eu me deparei com um texto que sempre quando eu leio, mexe muito comigo. E hoje pela manhã eu achei interessante que o Vitinho estava aqui dirigindo a consagração e ele mencionou um pouco sobre esse texto. E eu gosto muito quando as coisas se confirmam. Porque quando as coisas se confirmam, elas vão se concretizando. Aí você vai entendendo o que Deus quer fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu sentei aqui, eu lembrei de uma coisa, antes de ler a palavra. Eu lembrei de uma pergunta que um filho fez para um pai. O filho perguntou para o pai assim, pai, qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus? E aquele pai olhou para o céu. O pai só olhou para o céu. E passava um avião. Mas o pai não disse que o tamanho de Deus era o tamanho do avião. O pai apenas olhou para o céu. Aí o filho foi e colocou o dedinho dele assim, e o dedinho encaixou dentro do avião. Aí o filho falou assim, do tamanho do avião, meu Deus não é, porque o avião é muito pequeno. Então aquele pai foi tocado e levou aquele filho num lugar. Peraí, entra aqui, filho, eu vou te levar num lugar. E pegou aquele filho e levou até um aeroporto. E o mesmo avião, não o mesmo, mas o mesmo tipo do avião, que estava voando, o pai aproximou, levou ele até aquele aeroporto. E aquele filho falou assim, pai, o avião é muito grande. E o filho falou assim, e o pai disse assim para o filho, filho, o grande problema é isso. A gente acha Deus muito pequeno, quando a gente vê ele de longe. Quando a gente fica distante dele, a gente acha muito longe. Mas quando a gente se aproxima dele, a gente vê a grandeza desse Deus. Jesus. E eu quero começar essa mensagem assim nessa noite. Nesse texto que nós vamos pregar aqui, eu quero que você perceba a grandeza do Deus que você serve. Para você entender que existe um Deus que zela pela tua vida. Existe um Deus que transforma, que muda. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes.
Mas muitas vezes a gente precisa entender que existe um Deus todo-poderoso que zela pela tua vida. E tenha certeza nessa noite, essa semana Deus vai dar sinais a você disso. Você crê nisso? Nós ouvimos pela manhã uma palavra pregada pelo Samuel. Samuel pregou sobre a tua palavra, lançarei a rede. Ei, meu Deus, vai lá, Bíblia. Sobre a sua palavra, lançarei a rede. A condição, a situação, o sistema, o meio. Gostei muito da forma que esse menino pregou. Estava totalmente contrário. Eu sei que existem pessoas aqui que têm especialidade em áreas. Talvez você é um bom motorista. Talvez você é bom na tua área que você trabalha, mas não quer dizer que isso está no controle. Não quer dizer que você é um agente perfeito e sabe de tudo. Não. Deus vai te surpreender a cada dia, a cada detalhe, a cada manhã, a cada noite. Sabe por quê? Deus tem prazer de te surpreender porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele tem todo o poder. Ele é digno. Então, sobre a palavra dEle, diga comigo, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Aleluia. Atos 12, a partir do versículo 1. Ele é poderoso. Minha garganta está um pouquinho arranhada, mas vai melhorar. Diz assim a palavra de Deus. Atos 12, a partir do versículo 1. Diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja intensamente a Deus orava por ele. Meu Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ei, Jesus. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo que lhe parecia uma visão. Passando a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava à porta da cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminhão ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida,
que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes o sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para o outro lugar. Amém? Eu fiz questão de ler esse texto, esses 12 versículos, porque o que eu quero falar é tudo baseado a isso aqui que nós estamos lendo. Acredito eu que você já ouviu essa história, já viu esse episódio bíblico. Mas algumas coisas eu quero destacar aqui, para a gente comparar com a realidade da nossa vida hoje. Nesse tempo aqui havia um avivamento muito grande. Muitas coisas extraordinárias estavam acontecendo na vida daqueles homens carnais como nós. E esses homens, eles, usadíssimos por Deus, no tempo da igreja de Atos, milagres aconteciam constantemente. E era uma coisa muito natural os milagres. Os milagres estavam acontecendo assim a cada instante, curas, manifestações, demônios sendo repreendidos. E isso estava mexendo muito com os judeus, com as autoridades. Eu já quero destacar uma coisa aqui nessa noite. Quando a gente se dispõe a buscar o Senhor, quando a gente se dispõe a fazer as coisas para Deus, comece a perceber que algumas coisas vão se levantar contra a tua vida. E isso a gente tem que olhar de uma forma natural. Não se assuste por isso. Não se assuste quando algumas dificuldades começarem a levantar, quando calúnias vir sobre a tua vida, quando houver perseguição, no momento que você estiver fazendo a obra. Glorifique a Deus por isso, porque quando acontece isso é porque você está no caminho certo. E não era surpresa nenhuma, Amanda, não era surpresa nenhuma para esses apóstolos. Esse versículo, esse capítulo que nós lemos todo aqui, não é nada isolado, não é nada isolado. Já aconteceu outras vezes com Pedro. Pedro já tinha sido preso outras vezes. Só que eu quero destacar esse texto aqui porque algumas coisas interessantes aconteceram. As autoridades já tinham se levantado contra Tiago, mandado matar Tiago. E eles conseguiram prender Pedro. Só que Pedro não era um cara que fugia, não. Pedro estava sempre ali pregando. Onde Pedro estava, ele pregava a palavra de Deus. Você consegue trazer para a tua realidade isso? Onde Pedro passava, onde Pedro estava, ele falava do amor de Deus. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Se você, por onde passa, não fala do amor de Deus, tem alguma coisa errada. E Pedro lhe anunciava Jesus. Se ele fosse preso, era dentro da prisão. Se ele estivesse na entrada do tabernáculo, ele pregava, ele anunciava. Só que quando ele anunciava, acontecia milagres. Eu creio que nessa noite está acontecendo milagres aqui.
E não adianta não, é algo muito simples, é algo muito simples. E a Bíblia diz que prenderam Pedro. Só que a forma que prendeu Pedro, que eu achei interessante. Pedro foi preso por 4 soldados. 2 ficaram do lado de fora e 2 ficaram com ele na cela. Preso por algemas. Então, um grupo ficou do lado de fora e um grupo com ele dentro da prisão. Porque o rei foi em dia de Páscoa e não poderia fazer nada com Pedro, tirar a vida de Pedro, porque senão ia acontecer uma revolução ali. Então, nesse período, Pedro ia ser guardado preso e logo em seguida iam tirar a vida de Pedro. Só que uma coisa me chama a atenção, gente. Pedro estava preso, com 2 algemas, com dois soldados. Só que o texto diz assim: ele estava preso e posteriormente dormindo. Eu comecei, Marisa, a ficar pensando nisso. Tá estranho isso aqui. Tá estranho, tá não? Não, Mateus? Pô, o cara estava preso dormindo, cara. Se a gente lesse assim, estava preso, desesperado, vão me matar, vão acabar comigo. Não, o cara está preso. Já viu aquela galera igual a minha assim, quando senta, já? Aí a pastora já sai porque ela sempre sai antes de acabar o filme. Aí eu fico lá sentado. Gente, eu não sirvo para morar em casa de 2 andares. Se você mora em casa de 2 andares, que o quarto é em cima e sala é embaixo, eu vou dormir na sala o tempo todo. Se eu não consigo dar alguns passos para ir para o quarto, imagine subir escada. Eu estou batendo cabeça e quando eu acordo, levarou, meu pai. Eu não sei se acontece com você isso. É tão distante chegar no quarto quando está com sono. Aí no outro dia, Luiz, como é que foi o filme? Falei, você sai primeiro e quer saber? Vamos ver de novo. Eu acho que algumas pessoas estão se identificando com isso, né? Aí eu fico imaginando Pedro no meio de 2 soldados, dormindo. Só que paralelo a isso estava acontecendo uma outra coisa que me chamou a atenção. Diegão, sabe o que está acontecendo? Paralelo a Pedro dormindo, do outro lado, a igreja acordada incessantemente orando por Pedro. Aí o Espírito Santo falou um negócio comigo, falou assim, Luiz, a história é sempre assim. Porque esse sono de Pedro aponta para uma coisa. Descanso. Descansar. Esse sono não é um sono perturbado, não é um sono, não. É um sono de descanso. Aí você fala assim, como alguém pode descansar no meio de uma cela, de uma prisão, preso por 2 soldados, queridos? O nosso descanso vem do Senhor. Não é coisa humana não, tá? Quando você realmente descansa nele. Sabe o que Pedro estava querendo dizer quando ele estava dormindo? Pedro estava dizendo assim, eu imaginando aqui, porque eu fico doidão, fico imaginando, fico escrevendo as coisas. Eu fico imaginando que Pedro dormindo, ele estava querendo dizer assim, a resposta dele no sono. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe quando Pedro está dormindo, sabe o que ele está querendo dizer? Eu lanço sobre Deus todas as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Esse tem que ser o sono da igreja. Esse tem que ser meu sono. Em Salmos 4:8 diz assim, em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Você está ouvindo bem isso aí? Pode se deitar, pode descansar, que só o Senhor me faz viver em segurança. Ele está aqui. Então esse sono de Pedro aponta, sabe para quê? Confia no Senhor, rapaz. Minha vida está na mão dele.
Meu presente está na mão dele. Meu futuro está na mão dele. Meus sonhos estão na mão dele. Eu vou dormir. Sabe o que vai acontecer sempre? Enquanto você vai orar, enquanto você ora, algumas pessoas do outro lado vão estar descansando. Enquanto você descansa, algumas pessoas vão estar orando por você. Esse é o revezamento da igreja. Sabia que a igreja se reveza assim? Por isso que tem um fuso horário. Enquanto é à noite aqui, em alguns países é de dia. Enquanto você dorme, existem pessoas orando por você. Enquanto você está acordado, você está orando por outra pessoa. Então não se limite a orar só por quem você conhece. Ore por outras pessoas. Começa a pedir ao Espírito Santo me direciona. Eu quero orar por pessoas que eu nem conheço. Porque eu sei que enquanto tu está enviando anjos para guardar, para proteger. Só que uma coisa interessante me chama a atenção aqui. Que muitas pessoas dão moral para o anjo. Porque vem um anjo aqui. A igreja orando, vem um anjo. Mas você esquece de dizer que é Deus que manda um anjo. Ah, gente, o anjo veio. O anjo veio, querido, mas o anjo só é mensageiro. O anjo só vem entregar um recado, o anjo só vem trazer uma resposta, o anjo só vem fazer. Mas quem manda o anjo é o Jeová Todo-Poderoso. Aquele que vê tudo, aquele que ouve tudo, aquele que está no controle, aquele que sabe como fazer. Então escuta uma coisa, queridos. A Bíblia diz que veio um anjo. Aí você vai ficar louco, porque eu fiquei louco quando eu comecei a ler. O anjo veio. Chegou totalmente invisível para aqueles soldados. Invisível para Pedro. Você está conseguindo entender nessa noite? Chegou totalmente invisível para aqueles soldados. Vocês lembram que eu disse que Pedro estava preso no meio de 2 soldados? E tinha uma escolta do lado de fora, guardando, prendendo Pedro. E a Bíblia diz que um anjo chega. Eu acho muito legal uns textos como esse, que tem gente que faz uma pressão danada, tem gente que... Mas o anjo chega, bate no ombro de Pedro. Pedro, agora vem comigo aqui, você. Imagine se fosse você, teu nome. Mateus, Camila, João, Shirley, Oxe, acorda aí. Luiz. De um lado, um soldado, de um lado, outro. Olha para fora, tem mais soldados. Cara, é natural acontecer o que Pedro aconteceu com ele. Pedro pensava que era sonho, cara. Até eu, até você. Aí o anjo. Pega a sandália, Pedro. Não tem quando você ficar desconfiado com o negócio? Pego. Pedro. Pega a capa. O negócio está ficando doido demais. Deus é organizado, não é? Deus não quer que você saia descalço, não. Deus quer que você venha. Deus quer te proteger. Não deixa nada que é teu aí. Que eu cuido de você e cuido de tudo que é teu. Ah, você não está entendendo. Sabe por que você tem que consagrar tudo que é teu? Porque Deus não gosta que toque em você em nada que é teu. Pega a sandália e pega, não deixa nada aí. A sandália é diferente da nossa. A havaiana que você encaixa só o pé. A sandália você quer amarrar. Ele amarrou, botou a capa. Agora fala o seguinte, Pedro. Me segue. Pedro, vem, me segue aí. Aí você vai perguntar assim, pastor, e os guardas? É aqueles 2 guardas lá. Ah, não. Aí algumas pessoas que gostam de criticar, né? Algumas pessoas que gostam de tirar a glória de Deus, vai falar assim, aqueles guardas só podiam estar dormindo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que os 2 guardas estavam lá de pé, estavam dormindo. Nem os guardas que estavam em sentinela estavam dormindo.
Você tem que entender o que Deus é capaz de fazer pela vida daquele que confia e que acredita nele. Vem, Pedro! Se está dormindo, acordado, não importa, vem! Porque eu vou tornar você invisível! Eu vou tornar você invisível diante das coisas da terra, diante das sentenças da terra, porque eu, Pedro, vim te buscar e você vai sair daqui e então meu nome vai ser glorificado. Você já passou por situações que Deus deixou você invisível? Se não passou, pode ter certeza, Ele vai fazer isso. Aí Pedro vem. Só que na cabeça de Pedro, Angélica, sabe o que acontece? Ele está pensando, Marilza, que está sonhando, que até eu. O negócio está forte demais, cara. Peraí, o anjo vem, manda eu pegar a sandália, manda eu botar a capa. Eu estou preso no meio de 2 soldados, dentro do cárcere. Aquilo ali era como se fosse presídio de segurança máxima. Mas existe uma coisa muito legal aqui, que eu quero destacar. E volto a destacar novamente. Pedro estava dormindo. Até então ele achava que era tudo sonho. Já viu aquele sonho rapidinho que você tem de 30 segundos? E parece que foi uma hora e você fala, caraca, de vez em quando eu estou em sonho desse, quando eu estou cochilando no sofá. Eu falei, Jeová, ontem mesmo aconteceu isso. Eu falei, glória a Deus que não foi, porque tem um negócio que é brabo. E Pedro vem. Traz para a tua realidade isso. Segue aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia diz que ele vai seguindo e vai observando que ele passa por todas as portas. E quando chega a última porta, a porta abre como se fosse aquelas portas automáticas que alguém aperta um controle remoto e abre. E quando Pedro segue aquele anjo até um determinado lugar, Pedro diz assim, cara, não era sonho. Verdadeiramente um anjo do Senhor. Deus enviou o seu anjo para me livrar. O que Deus precisa provar mais para a gente? Eu fico pensando nas pessoas que foram inseridas nesse tempo, que nasceram no período de 20 anos, de 25 anos, até de 30 anos. Eu tenho mais tempo no Evangelho do que muita gente aqui. Eu vou fazer quase 48 anos que eu... 40? Não, 38 anos que eu estou no Evangelho. Tem coisas que eu sinto muita falta, sabia? Eu sinto muita falta de pessoas que nunca tiveram recursos e através dos recursos que ela não tinha, criaram possibilidades. Eu sinto falta de pessoas que não estão mais aqui, que me aconselharam e falaram assim, meu filho, seja fiel. Seja fiel no pouco. Priorize o reino, filho, que você vai ser honrado na terra. Eu já ouvi conselhos de pessoas que já partiram da terra há muito tempo, que falaram assim, olha, Deus vai te levar a um lugar, e quando você chegar lá, nunca se orgulhe disso. Sempre priorize, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Eu sinto falta de pessoas que se arriscam, porque muitas pessoas hoje têm medo de se arriscar. Porque passou por dificuldade algum tempo da tua vida, tem medo de se arriscar, tem medo de mergulhar. Meu Deus. Mas hoje tem uma palavra liberada para nós aqui. Você crê nisso? O mesmo Deus que enviou aquele anjo lá onde Pedro estava, é o mesmo Deus que nós estamos falando aqui. Não mudou nada. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que te conhece, conhece a tua mente, conhece o teu coração, sabe os teus passos. É o mesmo que tem algo poderoso para a tua vida aqui neste lugar. Aleluia! Você pode levantar tuas mãos e exaltar esse Deus?
Diga alguma coisa para ele agora. Tem alguma coisa que você pode falar para ele agora? Senhor, tu é lindo, tu é poderoso, tu é grandioso. Ah! Eita Deus. Jesus. Então Pedro vai para o lugar da oração. Justamente para o lugar de onde que as pessoas estavam orando por ele. É tão legal, gente, quando os nossos passos vão para a oração. Quando a gente procura orar, procura buscar. É muito ruim quando a gente tem uma vida aqui na terra e não tem uma vida de oração. Eu fico pensando, quem não ora vive uma vida muito sem graça, cara. Eu fico pensando. Quando não ora, porque assim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu oro o tempo todo. E eu adoro quando eu chego num lugar assim. Tem ninguém. Veja, já lá. Olha de novo. Isso é espetacular, Senhor. Deus, Pô, Deus, e aí? Teve um dia desse que eu estava falando para Deus assim, Deus, pô, me conta aquele mistério aí. Como é que tu fez aquele negócio lá na Bíblia, Senhor? Como é que tu fez aquele negócio lá de multiplicar pães em peixe? Me conta, Jeová. Me conta o mistério da revelação disso aí. Me conta, Deus, aquele dia que tu foi lá, na aldeia dos Gadarenos. Pô, pai, tu não é fácil não, hein? Eu falando para Deus, né? Tu não é fácil não, Deus. Quando o senhor chega com aquele barquinho, o demoniado já vai te adorando. Querido, quando você não cria intimidade com esse Deus, é muito monótono. Você pode ter intimidade com pessoas igual a você, mas a maior intimidade que você tem que ter é com Deus Todo-Poderoso. Você sabia que é tão espetacular? Até quando você dorme, existe um mistério quando você dorme. A tua mente, ela continua trabalhando. E quando você dorme, Deus te revela coisas grandiosas. Ele está te guardando, Ele está te protegendo, mas Ele está te revelando. Eita Deus. E Pedro vai para o lugar de oração e quando chega lá, Pedro bate na porta. A irmã Rod chega. A irmã lá, ih gente, tem alguém batendo aí, meu Deus. Nós estamos passando por uma perseguição, quem será? Aí quando ela olha, abre a janelinha. Gente, vocês não acreditam. É Pedro. Galera. Ah, meu Deus, essa varoa está ficando maluca. Pedro está preso. E nós estamos aqui orando por Pedro. A loucura. Vem comigo para você entender a loucura agora. Peraí. Nós estamos aqui orando por ele. Aí Pedro, o pessoal tá meio doidão, estou batendo. Eles já me ouviram. Já viu quando você bate numa casa, alguém atende e demora? Você chama, ei, fulano, Vitinho. Aí, oi, tio. Gente, o que esse menino está fazendo? Eu estou falando isso porque acontece mesmo. Caramba, onde esse gordo tá, meu pai? Olha. Aí depois, chamo de novo, aí que ele aparece. Não aparece rindo ainda. Mas nesse caso aqui a Bíblia diz que Rod avisou que era Pedro, identificou que era Pedro. Só que os irmãos não conseguiram, não entrava na mente dele. Queridos, vamos parar de ficar criticando os irmãos, porque se fosse a gente também seria a mesma coisa. Vamos parar de historinha. Os irmãos oraram e não acreditaram. Eu já vi gente pregar sobre isso. Vamos parar porque o negócio foi muito rápido. Foi resposta rápida. Já viu aquela oração que você faz? Senhor, solta Pedro está preso. Deus manda um anjo vai lá, libera Pedro. Pedro aparece. Pedro já está aqui. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Ah, Deus. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma saída, eu preciso de um recurso. Deus tem a capacidade de fazer isso e de surpreender essa semana ainda. Você crê nisso? Jesus, tu é lindo demais. Aí teve um abençoado que disse assim, aí Rod insistindo, não gente, é Pedro sim. Irmã, deve ser um anjo dele. Ele não. Então, com muita insistência,
Pedro entra. E quantas maravilhas que Deus fez. Quando você lê texto como esse, o que você traz para a tua realidade? Quando você ouve mensagem como essa? De maneira nenhuma eu quero trazer nenhum tipo de emoção para você. Mas eu quero trazer para você uma realidade bíblica que existe. Não somente que existiu, mas que existe na nossa realidade. Com Pedro foi desse jeito. Hoje as prisões talvez sejam diferentes. Prisões de mente. Prisões de tantas coisas. Pessoas aprisionadas em várias áreas. Eu não quero citar áreas aqui, porque são diversas áreas. Presos a passado, preso. Mas esse texto aqui me chama a atenção, sabe por quê? As pessoas que estavam orando aqui, elas oravam pela situação. Eles oravam, o propósito da oração deles é orar para que Pedro fosse solto. Pedro foi solto. De uma forma que nem eles que oraram imaginariam que Deus ia fazer. Isso prova o quê? Que Deus faz do jeito que Ele quer e como Ele quer. Ele poderia enviar anjos ou não. Ele poderia fazer de outra forma. Ele tem um jeito, Ele tem a forma de fazer, Ele tem a forma de realizar. Isso aí a gente não pode levar em conta. Não adianta você colocar isso como uma regra, porque com Deus não tem regra. Deus não tem regra, Ele age do jeito que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer. E esses irmãos oravam especificamente para que Pedro fosse solto da prisão. E Deus fez justamente aquilo. Deus soltou Pedro daquela prisão de uma forma espetacular. Eu fico imaginando Pedro contando a história, falando assim, gente, vocês nem imaginam o que aconteceu, vocês não vão acreditar. Já viu quando você conta a história assim? Vocês não vão acreditar. Eu estava dormindo. Pedro, você estava dormindo? Estava, cara. Eu estava dormindo. Você é louco dormindo? Estava dormindo. Só que você não sabe, dormir não é nada. Deus manda um anjo. Ah, não, Pedro. Imagine Pedro contando toda essa história. Eu aprendo uma lição aqui nessa noite. Nunca duvide do poder do seu Deus. Se você está orando por algo na tua vida específico, acredite que esse Deus, mesmo sendo algo praticamente impossível, Herodes e os seus soldados já sabiam a sentença que haveria para Pedro. Só que Herodes e os seus soldados não conheciam o poder de Deus. Sabe o que aconteceu com aqueles soldados? Sabe? Aqueles 2 soldados que estavam presos, juntamente com Pedro, aqueles que estavam lá de fora, na guarda, todos eles morreram. Todos eles morreram. Talvez eles acharam que Pedro nunca ia sair dali. Eu fico imaginando as pessoas que ficam falando assim. As pessoas ficam lançando sentença para nós aqui. Fulano, nunca vai acontecer isso com ela. Fulano, nunca vai casar. Fulano, nunca vai chegar até aquele lugar. Cicrano. Só que, quando você ouvir vozes como essa, fica tranquilo, pode dormir, pode descansar, porque Deus vai mandar recurso para você. Se Ele mandou um anjo dentro daquela prisão de segurança máxima, onde estavam aqueles soldados, a situação era terrível, ia haver morte logo depois. Deus trouxe escape, Deus trouxe recurso, Deus trouxe saída, e ainda mais pela tua vida o que Ele pode fazer. Essa semana toda Deus está falando comigo essa mensagem.
E eu sinto a necessidade de falar isso para vocês. Jesus, e para a gente terminar, que falta 10 minutos para a gente terminar o culto. Quero terminar no horário. Valeu, Vitão. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando, eu estou repetindo, sabia? É muito legal quando acontece isso. Eu acho legal. Eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando assim, Luiz, fala isso aqui, tá bom? Vou falar. É isso? É. Então tá bom. Tem pessoas aqui que não acreditam mais. Que já oraram especificamente por áreas e nada aconteceu. Tem uma resposta de Deus para você aqui hoje. Você crê? Sabe por que não aconteceu? É porque você não descansou, filho. Você se preocupou em estar no controle. Porque se você descansar, bota a música de descansar, Marcos. De ninar mesmo, Marcos. Nana neném, Marcos. Ajuda Marcos, Jesus. Quando a criança está chorando, a mãe não fala, dorme, neném. Dorme, nenéns, aqui hoje. Essa é qual é a marca? Ah, a Cuca? É repressão, ai meu Deus. Gente, liberta a marca em nome de Jesus. Gente, a esposa de Yasmin, esse Jesus. Vocês conhecem essa, né? Essa cantavam pra você, né, mano? Nana neném, né? Que a Cuca vai te pegar, né, mano? Ah, queridos, glória a Deus. Você pode ficar de pé no teu lugar? Vamos orar. Pode vir o pessoal do louvor. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Eu preciso descansar.